Meus irmãos, a história do rito escocês antigo e aceito, na sua gênese, ela parte de uma família real, de uma família nobre, né? Mas antes de chegar nesse ponto, eu gostaria de começar com vocês no entendimento do que seria a maçonaria, né? E aí nós vamos começar esse pensamento partindo de uma personagem importante da história maçônica, que é o William Preston, que é essa figura que está aqui. William Preston, ele viveu entre 1700 e 1800 e ele foi o que cunhou um dos princípios que a maçonaria trata até hoje, ok? Eu vou interromper aqui o meu vídeo para a gente poder economizar a internet e vou deixar apenas no áudio, ok? Então não se preocupem em não estar vendo o meu vídeo agora, tá? Então, William Preston, ele se tornou importante, por quê? Porque ele trouxe para nós a definição do que vem a ser maçonaria, né? Ele foi venerável mestre da loja da antiguidade número 1, que é uma das lojas que forma a grande loja unida da Inglaterra lá no passado. E ele colocou para nós o seguinte, que a maçonaria é um sistema regular de moralidade concebido em uma tensão de interesses, de interessantes alegorias que desdobra suas belezas ao requerente sincero e trabalhador. Hoje, quando nós nos reconhecemos como uma escola de moral, quando nós dizemos que somos livres de bons costumes, que nós trabalhamos com alegorias e símbolos, essa ideia nasce com William Preston, que é uma personagem importante. Essa definição que William Preston trouxe para nós, nos rituais atuais, está escrito mais ou menos dessa forma. Um belo sistema de moralidade, velado em alegorias e ilustrado por símbolos. Então, a alegoria, ela traz para nós o que vem a ser as nossas lendas, os nossos ensinamentos. E os símbolos ilustram essas alegorias, de forma que a gente possa fixar o conteúdo que ela está trazendo para nós. Sendo assim, nós trouxemos a definição que está no ritual de 1922, que Mário Behring implementou no Brasil quanto da criação das grandes lojas brasileiras. Então, no ritual do rito escocês antigo e aceito de 1928, também conhecido como ritual de Behring, afirma que a maçonaria é um sistema e uma escola, não só de moral, como de filosofia social e espiritual, reveladas por alegorias e ensinadas por símbolos, guiando seus adeptos à prática e ao aperfeiçoamento dos mais elevados deveres do homem cidadão, patriota e soldado. Veja que interessante, né? Então, Mário Behring já reforça essa ideia de Preston e acrescenta a palavra escola. Se ela é uma escola, o seu conhecimento pode ser ensinado e aprendido através de um sistema moral, filosófico, no aspecto social e no aspecto espiritual. Então, a partir desse entendimento, nós começamos a perceber que a maçonaria ela é uma escola. Então, exige de nós um estudo. Qual é a metodologia, então, que a maçonaria utiliza? Utiliza as alegorias e os símbolos. O que são alegorias e símbolos? Bom, nós precisamos entender, irmão Ed, você está com alguma dificuldade? Bom, nós precisamos entender o seguinte: alegorias são as lendas de cada grau.
No caso do rito escocês antigo e aceito, nós temos 33 graus. E eles trabalham com diversas lendas. Algumas se repetem, são aprofundadas, são revisadas, mas cada lenda é trabalhada nos diversos graus do nosso rito. Ok, Ed, pode ser a sua conexão. Eu vou andar um pouco mais devagar para ver se melhora aí para você, ok? E o que são os símbolos? Os símbolos são sinais, imagens ou objetos que representam atividades, que representam comportamentos e sentimentos. Então, o símbolo, ele expressa uma ideia que é trazido pela lenda, certo? Então, as alegorias transmitem as lições maçônicas, enquanto os símbolos ajudam a guardar e relembrar essas lições. Então, a alegoria tem o ensinamento e o símbolo a forma de relembrar essas situações. Tanto que um símbolo, ele pode ser trabalhado em ritos diferentes de formas diferentes. Para que você entenda a simbologia que envolve as alegorias do rito escocês, você tem que passar por todos os graus desse rito. Se você for estudar um outro rito, você também vai precisar galgar todos os graus daquele outro rito. Senão você não consegue acompanhar as lendas que aquele rito trabalha, tá bom? Bom, estabelecido isso, nós vamos então partir para a origem e a gênese do nosso rito escocês antigo e aceito. E aí a gente começa com uma pergunta, né? Qual a origem do rito escocês antigo e aceito, né? A alegoria mais comum, né, o Janser pergunta, a alegoria mais comum que nós temos são as lendas dos 3 primeiros graus, ok, Janser? Essas tendem a ser comuns e semelhantes em todos os ritos. Existe uma pequena diferença em alguns, mas são as alegorias mais comuns, são essas lendas, tá? Os graus superiores de cada rito, não. Aí as lendas podem tomar caminhos diferentes, certo? Então, a alegoria mais comum seria essa, certo? Bom, pessoal, então, ele é escocês, ele é francês ou ele é americano? Vamos caminhar por essas 3 dimensões. E vamos começar pela Escócia. Essa personagem que vocês estão vendo aqui é um rei que na Escócia era conhecido por James VI. Ele é importante por quê? Porque ele é o primeiro nobre, né, a primeira figura da realeza que comprovadamente iniciou-se na maçonaria. Então, sabe-se, através de documentos, que James VI da Escócia se iniciou na maçonaria. Ele inicia a linhagem dos chamados Stuarts, que assumem o trono da Inglaterra mais tarde. Quando ele ainda é rei apenas da Escócia, é que ele se inicia na maçonaria. Mais tarde, por reveses da política, ele acaba assumindo o trono inglês e leva então para a Inglaterra a dinastia dos Stuarts. E ele começa então o seu reinado. É um reinado relativamente tranquilo, porém James VI e toda a sua descendência e todos os nobres que faziam a corte deste rei acabaram se iniciando na maçonaria por influência dele. Então ele professava a importância de se iniciar nessa instituição. Então, quando ele assume na Inglaterra, isso também continua na Inglaterra. Só que a dinastia dos Stuarts é uma dinastia fortemente católica.
que começou a ter oposição em relação à Inglaterra, que era uma linha anglicana protestante. Bom, quando ele morre, assume o trono, então, o seu filho, Carlos I. Carlos I, ele começa uma monarquia extremamente absolutista, né? Ele impõe as divergências católicas e protestantes, ele faz uma série de enfrentamentos políticos dentro do seu reinado, né? Então, ele tem essa postura que é continuada pelos seus descendentes, fortemente autoritária, absolutista na melhor forma do termo, tá ok? Acontece então que nessa briga, Carlos I ele acaba sendo executado, né? Ele acaba sendo morto depois de julgado e processado por essa linha absolutista. E aí sobe ao trono inglês o seu filho, Carlos II, que segue a mesma linha absolutista do pai, autoritário. Lembrando que todos eles passam por esse processo de iniciação na maçonaria, certo? Quando Carlos II morre, né, assume então o trono dessa dinastia Stuarts, James II, né? Só que James II era irmão de Carlos II. James não deixou Carlos II, perdão, não deixou filhos. Então o seu irmão, filho de Carlos I, assume o trono inglês. E também pela mesma via absolutista, autoritária, ele tenta até apaziguar a relação católicos, protestantes, anglicanos, ele não consegue, ele é deposto do trono, e aí a dinastia dos Stuarts é então mandada ao exílio francês. E a partir da França, em contato com a Escócia, eles tentam retornar ao trono. Então, existe uma série de revoluções, de conflitos, que buscam fazer com que a dinastia dos Stuarts volte ao trono. Mas, irmão Alexandre, e a maçonaria nisso? Meus irmãos, a maçonaria escocesa, ela é diferente de tudo que acontece no mundo. Por que ela é diferente? Lá, as lojas têm uma grande autonomia para definir o seu ritual, para definir o seu avental. Eles não são pela padronização, como é no restante do mundo. Eles têm muita autonomia em cada loja para isso, né? E essa ideia escocesa foi levada para a França quando do exílio. O filho de James II era James III. Então, esse era o pretendente ao trono inglês, depois que o pai dele foi deposto, ele se exilia na França, primeiramente junto com o pai, porque ele morre no exílio, e ele tenta voltar ao trono por várias revoluções, né? Até que uma última guerra, chamada Revolução de Culloden, põe fim a isso, mais à frente. James III tinha um grande amigo. Esse amigo de James era James Radcliffe, né? Eles eram muito amigos e todos trabalhando o desenvolvimento da maçonaria. Alguns autores dizem que esse desenvolvimento deles era apenas um interesse político, né? Não só da disseminação de um conhecimento maçônico, né? E certa vez, James III, numa das revoluções, bota o seu amigo James Radcliffe à frente dessa revolução para ele tentar voltar ao trono. James Radcliffe tinha um irmão cujo nome era Charles Radcliffe, certo? Bom, numa dessas revoluções, os dois irmãos estão à frente dela, estão na Escócia tentando fazer com que o rei possa voltar ao trono, e nessa, James Radcliffe é morto. Ele é morto,
o irmão dele consegue fugir e retorna para a França nesse sentido. Ao retornar à França, ele se aproxima de James III. James III tem um filho. Esse filho dele é Charles Stuart, que depois da morte do pai passa a ser pretendente ao trono inglês, tá? É justamente nesse momento de Charles Stuart que ocorre a famosa Batalha de Culloden, aonde a tentativa dos Stuarts de retornar ao trono é colocada por terra, né? E o secretário de Charles Stuart era Charles Radcliffe. E como eles viam dessa forte linhagem nobre e todos iniciados na maçonaria, Charles Stuart ele faz um pedido a Charles Radcliffe que ele estabelecesse os ideais da maçonaria escocesa na França. Então, através desse trabalho, é fundada a primeira loja maçônica escocesa em solo francês, isso por volta de 1725. Por que maçonaria escocesa está entre aspas? Como eu disse a vocês, a maçonaria escocesa é diferente de tudo o que acontece no outro mundo. Eles têm muita liberdade para criar os seus rituais, respeitando os parâmetros básicos dos landmarks, mas a forma de isso ser colocado no ritual, eles têm uma independência, ok? Então, o que acontece com isso? Acontece um grande crescimento e desenvolvimento de graus e de ritos nesse momento dentro da França. Essa ideia da maçonaria escocesa explode numa série de lojas. E nesse movimento se destaca a figura de um maçom chamado Hansai. Até aqui, ok, meus irmãos? Estão conseguindo acompanhar? Daí um ok para nós no chat, tá? Qualquer dificuldade, vocês nos sinalizam, beleza? Bom. Continuando, então, esse movimento, tá? Essa figura, então, se destaca. Então, por essa linhagem nobre, que trouxe a ideia da maçonaria escocesa dentro da França, é que nós podemos afirmar que ela tem raízes escocesas, certo? Então, essa família que inicia esse processo dentro da França. Com essa grande explosão dentro da França, esse cavaleiro, chamado Andrew Michael Hansai, que recebeu o título de Chevalier da França, que é um dos maiores títulos que a França tem, ele começa a desenvolver isso dentro da França. Como é que essa maçonaria escocesa desenvolve dentro da França? Vamos ver então. Esse senhor Hansai, por volta de 1736, ele escreve um discurso para uma iniciação muito grande ocorrida no final do ano de 1736, conhecida como Oração de Hansai. Não se sabe ao certo se ele chegou a ler esse discurso para o grande número de iniciados ou se ele imprimiu isso de alguma maneira e entregou. O que se sabe é que anos depois, essa oração de Hansai é publicada no jornal profano. E aí, nessa oração de Hansai, que é um discurso que ele escreve, é a primeira vez que um maçom é associado à figura de um nobre guerreiro. Até então, a figura mais vinculada ao maçom era exclusivamente de pedreiro. Embora ele não fale claramente a palavra templários ou ordem do templo, mas se vocês procurarem essa oração de Hansai na internet, vocês vão ver que ele vincula muito a figura do maçom àquele nobre guerreiro que defendia as terras santas. Então é aqui que se inicia o conhecimento ou a ideia de que o maçom não é apenas um pedreiro, mas também é um nobre guerreiro para defender os princípios dessa maçonaria.
E a partir desse ano, então, a gente percebe na maçonaria da França duas vertentes. O que acontece na França nesse momento? A prática maçônica inglesa, que parte do princípio que o maçom é um pedreiro. Tanto que, se nós observarmos a prática inglesa, dificilmente a gente vê elementos que lembram essa nobreza, como o uso de espadas, por exemplo, né? A espada que eles utilizam é a espada flamejante, mas o maçom em si, ele não porta espada. A maioria deles só trabalham com bastões e ferramentas de pedreiros. Ao mesmo tempo, essa maçonaria na França, através desse trabalho, adota a prática escocesa, que vê o maçom como um nobre guerreiro. Então, nós temos na França as duas linhas sendo desenvolvidas e crescendo fortemente. Então, com essa grande disseminação da maçonaria escocesa, que se desenvolve rapidamente, e considerando que eles têm muita autonomia para o desenvolvimento do seu rito, muitos graus começam a ser desenvolvidos na França. E aí, em 1756, é criado o Conselho dos Cavaleiros do Oriente. Quem que criou esse conselho? Maçons da classe média, maçons burgueses. E o objetivo deles, então, era organizar os altos graus, de modo que esses muitos graus pudessem ter um mínimo de organização, porque eles entendiam que deveria haver uma padronização. Acontece que o Tiago, a partir do rito de Heredon, não estaria então errado afirmarmos que a origem do rito escocês é francesa, correto? Eu entendo que não, Tiago. E esse é o argumento que nós vamos desenvolver até o final, tá bom? Então, o rito de Heredon, ele é o berço, né? Ele é o germe do que vem a ser o rito escocês antigo e aceito, tá? 2 anos depois, os nobres criam o Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente, né? Esse Supremo Conselho foi criado por maçons da classe alta e nobreza, também com o objetivo de organizar os altos graus. Olha que interessante. Supremo é maior que conselho. Imperador é maior que cavaleiro. E Oriente e Ocidente é o dobro somente do Oriente. Então, esse Supremo Conselho acabou prevalecendo sobre esse, fazendo com que esses maçons migrassem para essa ideia do Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente. Tá ok? E eles criam uma carta chamada Patente. E essa personagem, Stefan Morin, recebe uma patente, uma carta, uma autorização deste Supremo Conselho para levar esses altos graus que eles organizaram além das fronteiras francesas. É aqui que nasce, então, o que foi colocado aí pelo nosso irmão Tiago, o rito de Heredon, que foi organizado em 25 graus. Então, desses muitos graus que nascem nessa visão da maçonaria escocesa, são organizados por esse Supremo Conselho. E esse Supremo Conselho, ele adota uma imagem. Que imagem é essa? Que símbolo é esse? A águia bicéfala. Existe uma série de correntes em relação a esse símbolo, mas o que é comumente aceito, que eles se inspiraram no Império Romano, porque eles eram imperadores, e o Império Romano, que dominou tanto o Oriente e o Ocidente, utilizava o símbolo da águia bicéfala, olhando tanto para o Oriente quanto para o Ocidente, e colocaram a coroa em cima. Então, essa águia bicéfala, com a coroa em cima, representava o Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente. E a organização do rito de Heredon em 25 graus. Essa ideia é levada por Stefan Morin
além das fronteiras francesas. Então, por esses argumentos, por essa organização, é que se argumenta que também ele tem origem na França, o rito escocês antigo e aceito. E aí, nós passamos para a argumentação se ele é americano. Essa personagem, Etienne Stéphane Morin, tinha essa carta patente para disseminar o rito de Heredon além das fronteiras francesas. E ele viaja para a região que nós conhecemos ali como América Central e também América do Norte. E aí nós caímos nos Estados Unidos, né? O que ele faz então? Bom, ele leva o rito de Heredon para essas regiões organizadas em 25 graus, aproveitando que ele tinha uma carta, uma patente que o autorizava a disseminação do rito além das fronteiras francesas. E ele concede a mesma patente a uma outra personagem, chamado Henry Andrew Franklin. E essa personagem, então, dissemina essa ideia por todo o continente norte-americano, né? O Chiesa colocou, Alexandre, li algo antes dos americanos no Haiti. Exatamente, Samuel. Inclusive, é uma das regiões aonde eles levam esse rito, né? O primeiro local que eles começam é justamente ali na região do Haiti e da Jamaica. É para ali que eles levam. Começa lá, né? Morin leva essa ideia para essa região. Quando ele concede essa carta ao Henry Andrew, é que ele leva isso para a região norte-americana, ok? E aí começa a difundir o rito dentro dos Estados Unidos, tá bom? Mas realmente o rito de Heredon ele começa ali naquela região da Jamaica, do Haiti, certo? O que acontece com o rito de Heredon dentro dos Estados Unidos? Vamos lá ver. Uma grande disseminação. O rito se espalha por vários territórios norte-americanos. Só que eles acabam repetindo a história e criam também novos graus. Então, novamente, aquela organização que havia sido feita começa a sofrer uma desorganização, porque com essa grande disseminação, novos graus aparecem. E uma mistura de graus também aconteceu. Então, esses três fatores, uma grande disseminação, novos graus e uma mistura de graus, levou a que aquilo que estava organizado voltasse a ficar desorganizado, certo? E aí o caos novamente se instala nesses ritos, né? Então, o que acontece, pessoal? O Franz me perguntou qual o significado da palavra Heredon. Heredon, ela marca uma época que, segundo os historiadores, os cavaleiros templários, quando perseguidos, acabam fugindo para a Escócia, né? Como eu disse lá atrás, Ramsay vincula a figura do maçom a nobres guerreiros, tá? Então, Heredon lembra um evento da fuga dos templários para a Escócia na época da perseguição que eles sofreram, tá? Segundo alguns autores, eles dizem que Heredon seria morada sagrada, né? Um recanto sagrado, ok? Então, segundo os autores, esse seria o significado da palavra Heredon, né? Bom, então a bagunça está montada novamente. Então era preciso colocar ordem no caos, né? Era preciso colocar ordem no caos, certo? Como é que essa ordem é estabelecida, então? Bom, com essa grande disseminação, surge um grupo de maçons
que são conhecidos por os 11 Cavaleiros de Charleston. Charleston é uma cidade na região da Carolina, né, do Sul, e que organizam novamente essa grande bagunça que aconteceu. O que esses 11 cavaleiros colocam para organizar? Eles, então, fazem o seguinte: eles organizam o rito em 33 graus e não mais em 25. E, ao fazer isso, eles batizam esse novo rito com o nome de escocês antigo e aceito. Então, a terminologia rito escocês antigo e aceito, ela nasce dentro do território norte-americano, na cidade de Charleston, batizado por esses 11 cavaleiros, ok? Trazendo da onde? Lá do rito de Heredon, trazido através da patente de Mohan, né? E aí nasce o primeiro Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito, em 1801. Com esse nascimento, eles desenvolvem uma sede própria. Esse desenho que vocês estão vendo aqui é o templo atual do Supremo Conselho da Jurisdição Sul dos Estados Unidos, né? Que é conhecido como o Supremo Conselho Mãe do Rito Escocês Antigo e Aceito. E aí eles fazem uma outra mudança. Esse símbolo que era utilizado pelo rito de Heredon passou a ter essa conformação que nós estamos vendo aqui. A águia continua bicéfala, com a coroa, aparece o 33 aqui em cima agora, a espada, que está relacionada à nobreza, e a divisa, Deus é minha justiça, tá bom? Então aqui nasce hoje. Cada Supremo Conselho, e só pode haver um Supremo Conselho por país, adota diferença nas cores, mas o símbolo parte desses elementos, tá? O único país que tem 2 Supremos Conselhos é os Estados Unidos, certo? Bom, meus irmãos, assim então a gente precisa apresentar a vocês quem são esses 11 cavaleiros, certo? Bom, então o rito escocês antigo e aceito, organizado pelos 11 cavaleiros de Charleston, eram os seguintes: John Mitchell, que era um irlandês, coronel do exército dos Estados Unidos; Frederick Dawson, que era um londrino, pastor evangélico; Thomas Bowen, que é um irlandês, era parte grão-mestre da Grande Loja da Carolina do Sul, aonde a cidade de Charleston se encontrava; Abraham Alexander, que era um londrino e era um rabino; Emmanuel de la Mota, judeu; Isaac Aoud, que era um escocês jacobita. Jacobita era o termo destinado àqueles que defendiam a dinastia dos Stuarts e a sua volta ao trono inglês; Israel de Liben, que era um judeu de Praga; o conde de Grace Tilly, que era francês; Jean de la Hogue, que também era um francês; Moses Levi, que era um judeu polonês; e, por último, James Moultrier, que era o único americano desse grupo. Então, são esses 11 personagens, conhecidos como os 11 Cavaleiros de Charleston, que organizam esse rito em 33 graus, lhe dá o nome de rito escocês antigo e aceito, né? Como observado aí pelo irmão David Sadraque, isso realmente chama atenção, né? Era bem eclético, né? A diversidade cultural era muito grande, né? Então, fez com que eles aproveitassem os 25 graus de Heredon, acrescentassem mais 8 para organizar em 33 graus, ok? Meus irmãos, nós já estamos quase indo aí para o final. Como eu disse para vocês, seria uma apresentação em torno de alguns minutos, né? 30, 40 minutos, certo? Então, daqui a pouquinho nós já estamos caminhando para o final, tá? Por quê? Porque o nosso propósito era vocês entenderem ou apresentar a vocês a origem do nome rito escocês antigo e aceito, ok?
Claro que em outras apresentações, e aí o Fransberg, o Sadraque, o Tiago Miranda, Samuel Chiesa, todos os irmãos que estão aí, o Cristiano, os dois cristianos, aí que quiserem já apresentar na próxima semana, já fiquem à vontade, tá? Nós vamos buscar aí um palestrante para a próxima semana, tá bom? Bom, e aí, como nós já entendemos como nós chegamos aonde estamos, nós podemos dizer também que a origem do rito escocês antigo e aceito também é americano. Por que se defende essa linha, que a origem seria escocesa, francesa e americana? Porque vai depender do modo como você entende o que é a origem de alguma coisa. Então, a ideia que preconizada é que o rito escocês antigo e aceito tem raízes escocesas, porque vem daquela dinastia nobre, com a prática escocesa, porém foi fortemente desenvolvido na França, né, aonde nasce o rito de Heredon, porém a sua conclusão, né, é nos Estados Unidos da América. Então ele tem raízes escocesas, desenvolvimento francês, mas é concluído e finalmente batizado nos Estados Unidos como nome de rito escocês antigo e aceito. Então, meu irmão, dependendo do que você entende por origem, você pode dizer que ele é escocês, ou que ele é francês, ou que ele é norte-americano. Claro que não temos aqui a pretensão de dizer a verdade. Estamos apenas compartilhando com os irmãos esses estudos, tá ok? Então, fica aí aberto a divergência dos irmãos para qualquer argumento, tá bom? E por que é importante a gente saber isso? Agora, indo para o final da nossa conversa. Eu queria apresentar aqui para vocês uma imagem. Isso que vocês estão vendo agora é uma carta patente do grau 33, que foi concedida a um dos 11 cavaleiros. É o único documento ainda existente desses 11 cavaleiros, né? Esse aqui é do Francis Dalton, tá? É do segundo que eu apresentei a vocês. Deixa eu voltar aqui, ó. É do Frederic Dalton, tá? Que era um londrino pastor evangélico. Apenas a dele. Sim, Tiago, muito bem observado. Logo, não poderíamos dizer que uma origem é mais legítima que a outra, né? Porque vai depender do seu ponto de vista, né? Então, esse diploma que nós estamos vendo aqui é o único documento existente desses 11 cavaleiros, né? E aqui a gente vê a palavra saúde, estabilidade e poder, que hoje nós conhecemos aí por saúde, sabedoria e segurança. Então, é importante a gente conhecer a nossa origem. Só que para conhecer isso, meus irmãos, eu queria lançar um desafio a vocês e perguntar: como é que você estuda a maçonaria? Né? Você estuda em fontes mais fidedignas, como lojas de estudo, pesquisas históricas, textos acadêmicos, ou apenas por textos superficiais, que não têm uma referência bibliográfica sólida, textos que muitas vezes expressam uma opinião de cunho pessoal, mas que trazem pouca relevância de fatos que comprovam aquilo que está sendo argumentado. Repito, nada contra o breviário maçônico. Ele serve como um texto de inspiração, de motivação. Mas para conhecer os fundamentos da instituição, eu sugiro que a gente procure referências mais consistentes. Só que para isso, eu preciso responder um desafio, né? Ou você toma a pílula azul e fica ali na sua loja simbólica e se satisfaz apenas com os 3 primeiros graus, ou você toma a pílula vermelha, entra nos altos graus e acredito que você nunca mais vai querer sair. Porque a partir do momento que você entende os altos graus, do 4 ao 33,
que você entende as ordens colaterais, o conhecimento se amplia. Então, você acaba tendo fontes mais fidedignas. Só que ao tomar essa decisão, você precisa compartilhar o seu conhecimento. Conhecimento que não é compartilhado é um conhecimento inútil. Então, quando você lembrar no dia da sessão que não fez o trabalho, não diga ao seu venerável que você está com coronavírus, né? Para você não receber a multa, ok? Tente apresentar algo da sua construção pessoal. Todos nós temos muito a contribuir, tá bom? Por que isso acontece? Bom, pelo seguinte motivo. Pelo seguinte motivo. Quando na loja tem palestras, tem estudos, trabalhos e instruções, muitas vezes os irmãos encontram-se levemente adormecidos. Mas quando precisamos discutir a cor do guardanapo do próximo evento, parece que temos uma maior preocupação. Porém, a fonte da nossa instituição, ela nasce de estudos, de instruções, para que eu possa fazer filantropia, para que eu possa me inserir no mundo político profano, para que eu possa ajudar a minha comunidade. Aonde eu vou ter o perfil do maçom? Através de estudos. Esse é o nosso pensamento, ok? Então, muitas vezes, a gente quer uma loja forte nos estudos, mas não quer ter que fazer estudos, né? E isso dificulta o aprendizado, ok? Então, esse é o desafio que nossa grande loja lança aí para vocês, para que nós tenhamos, durante esse nosso tempo de isolamento social, uma oportunidade de estudos maçônicos também, tá bom? Estou compartilhando aí com os irmãos agora as referências que nós utilizamos para construir essa apresentação aí a todos vocês, ok? Então, meus irmãos, a nossa ideia em relação a isso. O nosso irmão Renato compartilhou conosco, né? Muito legal saber um pouco mais da história. Vimos há pouco um dos 11, o diploma do grau 33 de um irmão que era pastor evangélico. Sim, ao longo da história, as divergências religiosas dividiram mais do que uniram. E a nós cabe a busca do conhecimento para gerar união com respeito às distinções de crenças, né? Então, é exatamente nesse sentido. Ok, meus irmãos? Então, essa era a nossa contribuição com todos os irmãos aí. E vamos aí abrir alguns minutos para que vocês possam contribuir de alguma coisa, ok? Irmão Carlos Alberto Paes, fica aí o convite para você, então, ser o próximo palestrante, né? Dos nossos webinários aí, ok, meu irmão? Você pode falar de algum assunto aí, ok? Meus irmãos, alguma outra pergunta, alguma outra sugestão, contribuição? Esses minutos aí são de vocês, tá? Ó, já temos um terceiro aí, o Samuel quer fazer sobre a maçonaria operativa, mas depois de você, viu, Carlos Alberto Paes? Então fica o convite aí lançado. Ok, Franz, obrigado pela sua participação.